Vamos seguir falando de política, porque hoje foi divulgada mais uma pesquisa de intenções de votos para a presidência da República. O levantamento da Real Time Big Data, que aponta o presidente Lula na frente e o senador Flávio Bolsonaro se consolidando na segunda colocação. A gente vai colocar aqui, gente, os cenários de primeiro turno, feito agora, né, o voto pelo perfil ideológico do setor de centro, onde Lula aparece com 38% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro com 24%, aí uma diferença de 14%, Ratinho Júnior do PSD 15%, Romeu Zema aparece com 5% e Renan Santos do Missão com 1%, nulo 7%, não sabe 10%. No segundo cenário, gente, que foi feito, aí sim, com a presença de Eduardo Leite e a saída de Ratinho Júnior, Lula aparece também com 41%, ampliando um pouco a vantagem de Flávio Bolsonaro, permanece com os mesmos 24%, Eduardo Leite marca aqui 12%, Romeu Zema 4%, Aldo Rebelo 1%, Renan Santos 1%, nulo 7% e não sabe 10%. No terceiro cenário, estimulado agora com a presença de Ronaldo Caiado, Lula lidera também com 41%, Flávio Bolsonaro 25%, Ronaldo Caiado 11%, Romeu Zema permanecendo com 4%, Aldo Rebelo e também Renan Santos, ambos com 1%, nulo 7%, não sabe também 10%. E aqui, gente, nesse cenário onde o voto é por perfil ideológico, foi perguntado como vota o eleitor de centro, se tivesse apenas esses candidatos. E a gente está falando de centro, não centro-direita e nem centro-esquerdo, o centrão mesmo, o centrão raiz. E olha só, gente, 39% dos eleitores que se identificam como de centro votariam no presidente Lula. 24% votariam no Flávio e 15% no Ratinho Júnior. Romeu Zema ficaria com 5%, não sabe, 18%, branco e nulo, 7%. E aqui a gente pode dizer que o próprio eleitor de centro segue ainda uma tendência pelo voto do presidente Lula, mas não porque é a favor de Lula, mas sim pelo ponto de interrogação que é a candidatura de Flávio Bolsonaro. Dora Kramer, eu quero analisar com você sobre esses números que mostram também o eleitor de centro mesmo, que eu falei, o centro raiz, com uma tendência um pouco mais inclinado ao presidente Lula. Se diz muito mais sobre a indefinição, sobre a incerteza, sobre o ponto de interrogação que é Flávio Bolsonaro, do que já conhecem sobre o presidente Lula? Eu acho que sim, Cássio. Eu acho que tem aí, o de centro vai para o Lula porque não quer ir para um Bolsonaro, né? Então, aí isso mostra para a gente que essa estratégia aí da família Bolsonaro de manter o nome a qualquer custo realmente aponta, eu digo aponta porque estamos assim a meses da eleição, para uma dificuldade maior de um candidato que não agregue o centro. Agora, essa é uma pesquisa que não nos traz novidade em relação às outras, se eu não me engano, a última tem 10 dias, foi Paraná Pesquisas, que traz mais ou menos o mesmo quadro. A novidade é que esta é a primeira que não tem Tarcísio de Freitas no cardápio de candidatos, não tem teste de Tarcísio de Freitas, né? Então, isso, de um lado, favorece o Flávio, né? No cômputo geral, porque as pessoas que são anti-Lula têm que ir para algum lugar. Mas quando a gente observa esse recorte de centro, aparece nitidamente isso que você pontuou. As pessoas vão para o presidente Lula porque também não aderem ao Flávio Bolsonaro, que aí não tem uma identificação de centro, é impossível, essa identificação não existe, essa moderação não existe. E o presidente Lula ainda conta com a vantagem de ter feito em 22 aquela campanha da Frente Ampla, né, que é levando o centro com Simone Tebet, com Geraldo Alckmin. Por isso é que eu acho que ele vai repetir esse movimento com o MDB e outros partidos do Centrão. Perfeito, Dora. Denise, eu quero te ouvir porque Flávio Bolsonaro tem um desafio muito grande, furar a bolha e, é claro, conversar com o mercado financeiro. Exatamente, ele vem tentando isso, ele retornou de viagem agora e já teve até um artigo só
com temas econômicos. Ele lembrou que os últimos 23 anos, 17 teve governos do PT e aí salientou várias críticas numa linguagem muito economês. Ele falou do crescimento do rumo das estatais, ampliação de burocracia, aumento de insegurança jurídica, que o país não cresce para se evitar voos das galinhas, e já tem até um termo, tesouraço, falando em corte de gastos e corte de tributos e impostos que aumentaram ao longo aí do terceiro mandato do presidente Lula. Portanto, é um recado para o mercado financeiro, e não só isso, já se fala em nomes, não nesse artigo, mas Flávio Bolsonaro e apoiadores dele já têm falado, por exemplo, os nomes de Gustavo Montezano, ex-presidente do BNDES, Adolfo Saxida, ex-ministro das Minas e Energia, e até Roberto Campos Neto, que agora já está também na iniciativa privada. Então, ele tenta passar um recado para o mercado financeiro, que recebeu muito mal inicialmente a indicação dele, porque torcia por Tarcísio de Freitas. Então, agora ele vai marcando posição nas pesquisas e tenta conquistar o mercado.